Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Eu sei que o país tem um monte de novidades aí, né? A questão do debate entre o Ciro e o Gregório do Vivier, as questões políticas. Eu sei que tem um monte de assunto aí que eu poderia tratar que estariam muito mais atuais. Mas eu resolvi no vídeo de hoje tratar de um assunto que já está ultrapassado. E por que eu resolvi tratar desse assunto? Primeiro, porque eu acho que ele foi pouco tratado na imprensa. Apesar de ele já estar, entre aspas, resolvido, né, solucionado, ele foi pouco tratado. E segundo, porque eu quero aproveitar esse assunto para fazer uma reflexão. Então, antes de falar exatamente, eu preciso dar o histórico do que aconteceu. Há coisa de mais ou menos um mês e pouquinho, saiu a notícia de que o MASP, Museu de Artes de São Paulo, estava preparando a sua grande exposição desse ano, que é a exposição Histórias Brasileiras, que iria ser inaugurada em julho, e que tinha uma série de sessões, vamos dizer assim, né? Eles chamam de séries. Várias áreas diferentes, né? A exposição vai ser enorme, vai pegar os 2 andares do MASP e tal, e vai ser dividida em séries, em sessões. E tinha uma das sessões, chamada Retomadas, que teve a curadoria de 2 curadoras mulheres, sendo que uma delas é a Sandra Benites, que foi a primeira curadora indígena contratada pelo MASP. E o que aconteceu? O MASP anunciou que não poderia aceitar, que não iria aceitar uma série de fotografias, algumas obras, e entre elas uma série de fotografias tiradas por diversos fotógrafos do MST, do Movimento do Sem Terra. E a alegação do museu é que as obras foram apresentadas fora do prazo, aí o museu tinha um prazo de 6 meses, de 4 meses, não sei o que, parará, tariri, por causa de empréstimo e tudo mais, e como a curadoria, as curadoras não tinham apresentado o pedido dentro do prazo, essas fotos seriam retiradas da exposição, da série Retomadas da exposição. E aí as curadoras alegaram que não tinha nada disso no contrato, que a questão do prazo estava dentro do que tinha sido acordado com elas e tudo mais, e que era importantíssimo que houvesse essa série de fotos do MST, porque era a série central da temática dessa parte da exposição chamada Retomadas. Bom, enfim, houve toda uma confusão, o museu falou que não dava e não sei o que tinha que, como a exposição era muito grande, tinha que ser rígido com a coisa. Num primeiro momento o museu disse que as curadoras sabiam do prazo, depois o museu voltou atrás dizendo que elas não sabiam do prazo, enfim. E isso culminou com a Sandra Benites, a primeira curadora indígena, pedindo demissão. E aí quando ela pediu demissão, ela acabou falando que ela estava há 3 anos no museu e nunca tinha tido nenhum trabalho, que esse era o primeiro trabalho dela, enfim. E aí começou a sair na imprensa, o museu está censurando, não está censurando. Aí o museu fez uma série de notas dizendo que não se tratava de censura, mas respeito ao prazo, só que depois o museu voltou atrás em relação ao prazo, enfim. E a coisa estava nesse lugar, até que um dos artistas que tinha a obra escolhida para a exposição, o Cildo Meirelles, anunciou que ia retirar a obra dele da exposição por conta desse imbróglio, né? E aí, então, o MASP voltou atrás no sentido de ele adiou a exposição, adiou o início da exposição, então não vai ser mais em julho, parece que vai ser em agosto agora o início da exposição, né, um mês, para aceitar então e colocar a série de fotografias do MST, e aí, enfim, chamou as curadoras de volta, né, chamou a Sandra Benites de volta para enfim, oferecer um espaço de conversas sobre a importância das obras, da série Retomadas e tudo mais. E a coisa está nesse pé agora, então
A gente não sabe se realmente a curadora vai voltar, se vai ter a série ou não, mas a coisa está nesse pé. Então, essa é a notícia, e é como eu disse, é uma coisa que vem rolando há mais de um mês. E por que eu resolvi falar agora? Primeiro, porque eu acho que esse desenrolar todo leva a gente a uma reflexão muito importante, que é a seguinte, quer dizer, esse primeiro não é por causa disso. O primeiro é, como eu disse, porque eu acho que ela foi pouco tratada na imprensa, né? E é um assunto que tem a ver com a gente aqui do canal, né? A arte, enfim. Então, assim, uma possibilidade de censura, entre aspas, e eu não estou aqui acusando o museu de censura de forma nenhuma, mas é que aventou-se na imprensa também a questão disso estar sendo censura. E por que aventou-se na imprensa isso? Porque há pouco tempo também, o MASP tinha cancelado, uma semana antes, o lançamento do livro do Guilherme Boulos, que seria lá no anfiteatro, enfim, num dos espaços do museu, que já estava tudo acertado com a editora e tal. E uma semana antes o museu cancelou o lançamento, alegando que ela não podia, que o museu não podia fazer evento político. Mas, apesar de ser um livro do Guilherme Boulos, e o Guilherme Boulos é uma figura política, né, conhecida e importante do Brasil, era o lançamento de um livro. Né? Era o lançamento de um livro. E se o MASP não podia, desde então, né, quando a editora procurou o MASP já devia ter dito, olha, não posso, porque é político, tal, e aí entraria num debate se era político ou não o lançamento do livro do Guilherme Boulos. Mas cancelar uma semana antes do evento, né, uma semana antes, 10 dias antes, enfim, cancelar alguns dias antes, né, pouco tempo antes né, com o lançamento já tinha sido divulgado, enfim, com tudo já feito, alegando que não pode ter evento político, é meio esquisito. Então, por isso que aventou-se também a hipótese de censura, né? Porque já tinha esse antecedente recente do MASP. Bom, mas também não estou dizendo que foi censura, tá? Agora, eu acho que o que é importante a gente refletir a respeito disso são algumas coisas, né? Eu acho que tem algumas coisas importantes aí para a gente refletir. Primeiro, assim, se é censura ou não, né? Por que o MASP resolveu voltar atrás? Veja, como eu disse, essa coisa vem rolando há mais de um mês. E foi a semana passada que o MASP resolveu voltar atrás. Será que foi por causa que pegou mal na imprensa? Será que o MASP começou a perceber, a ver que a repercussão disso foi negativa para o museu? Será que foi porque um artista como Cildo Meirelles, por exemplo, que é um artista importante, resolveu retirar suas obras da exposição em protesto e o MASP ficou com medo de outros artistas fazerem a mesma coisa? Será que porque a curadora Sandra Benites, né, resolveu falar na imprensa e expôs determinadas situações um pouco negativas para o MASP, né? Então todas essas questões será que o MASP realmente voltou atrás porque ele percebeu o erro e falou, não, estamos errados, vamos corrigir o erro e tudo certo? Ou será que ele só voltou atrás para não manchar muito a imagem da instituição? Então, primeira coisa, vamos pegar esses dois lados. Se foi a segunda opção, de que ele voltou atrás para não manchar a imagem da instituição, é perigoso, porque é isso, né? Quer dizer, ele faz uma coisa, ele toma uma atitude, vamos dizer assim, de, entre aspas, né, de impedir o acesso a determinadas obras. E se isso não tivesse tido uma repercussão negativa, manteria isso? Manteria essa retirada das obras? Quer dizer, isso é um precedente perigoso, principalmente no momento em que a gente está vivendo. E se foi a primeira opção, eles perceberam o erro, assim, uma instituição como o MASP, tudo bem, pode cometer erros, é normal, mas uma instituição tradicional como o MASP cometeu um erro grosseiro desse, sem assumir, porque mesmo eles voltando atrás, eles fizeram essa coisa de adiar um mês a exposição, não foi a pedido das curadoras, nem dos artistas, nem nada. Foi uma decisão deles para eles poderem justificar e manter aquela ideia de que o prazo não daria, né?
todo mundo, as curadoras, todo mundo está dizendo que daria tempo. Porque são obras fáceis de pegar, de pedir, né? Porque tem que pedir autorização de uso da obra, enfim. Mas eram obras simples de fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir a questão dessa seleção do que se pode ou não se pode mostrar, e isso a gente tem vivido muito nos últimos tempos em relação à arte, né? De censura mesmo. De, houve manifestação política no Lollapalooza, vamos proibir, né? Teve a questão da festa, isso aconteceu semana passada, da festa de São João em Caruaru, que saiu no edital lá que os artistas estavam proibidos de se manifestar politicamente. E é engraçado porque depois a prefeitura de Caruaru voltou atrás. Não sei, bom, enfim, eu tô especulando aqui numa outra coisa que não tem nada a ver, mas assim, como a maioria dos artistas que vão participar da feira são apoiadores do governo, impedir a manifestação política talvez impedisse a manifestação de apoio ao governo. Não sei também, estou aqui fazendo uma ilação, né? Porque foi muito estranho a prefeitura de Caruaru colocar no edital que era proibido e depois dizer que não, imagina, não é proibido não sei o quê, enfim. E aí você vai ver o rol dos artistas que vão se apresentar, a maioria deles, não estou dizendo que todos eles, mas a maioria deles é apoiador do governo federal, do atual governo federal, enfim. Mas é isso, então assim, a gente está vivendo um momento em que está havendo uma seleção muito esquisita do que pode ou não pode ser mostrado para as pessoas. Em espaços onde tradicionalmente esse tipo de seleção é incoerente existir, né? Num museu, num espaço cultural, você tem a questão da classificação indicativa, você não pode ter, mas selecionar isso pode, isso não pode, é muito esquisito, é muito esquisito. E essa justificativa do prazo, a gente viu, quem acompanha as coisas aí sabe que não colou. E uma outra reflexão que a gente tem é a consequência que isso teve, por exemplo, quando a Sandra Benítez, a primeira curadora indígena do país, contratada por um museu, pediu demissão. Porque aí ela falou que também, além do que aconteceu na exposição, um dos motivos de ela ter pedido demissão é que ela foi contratada há 3 anos e nunca tinha tido a oportunidade de fazer a curadoria de uma exposição, enfim. E aí ela lança o seguinte questionamento que eu vou lançar aqui também, né? Por que será que o museu me contratou? Será que o museu contratou uma curadora indígena só para poder passar uma imagem politicamente correta, mas que no final das contas, né, ela não tinha, a contratação não teve efetividade nenhuma. E quando ela é chamada para fazer a curadoria de uma parte de uma exposição grande e importante, acontece esse tipo de coisa, né? Esse tipo de imbróglio só acontece com ela, só aconteceu com essa parte. A gente não ouviu falar de nenhuma outra parte da exposição que aconteceu isso, só com ela. Então, assim, eu acho que essas questões de censura, volto a dizer, não estou acusando o MASP de censura, mas de seleção do que pode ou não pode ser mostrado e umas justificativas muitas vezes estapafúrdias de não poder, enfim, como foi o negócio do livro do Guilherme Boulos, como é o negócio dessa coisa da exposição, né? Quer dizer, primeiro, essa seleção ela deve ou não deve existir, né? Então lanço aí esse questionamento que quem quiser responde aí nos comentários. Quem acompanha o canal aqui sabe, sou contra qualquer tipo de seleção prévia. Eu acho que tem as coisas que têm os seus lugares, né? Mas eu acho que em museus, em lugares, em espaços culturais, a expressão cultural ela não tem que ser previamente censurada por ninguém, né? Previamente selecionada por ninguém. Quem tem que selecionar isso é quem vai fruir. Eu vou lá, vejo, não gosto, beleza. Eu amo, beleza. Agora, alguém dizer o que eu posso ver ou não ver, o que eu posso ter acesso ou não ter acesso, para mim é absurdo. Então essa é uma questão. E a segunda questão é, para que contratar uma curadora indígena, que eu acho importantíssimo, mas não dar a ela o espaço que ela precisa, que ela merece, enfim. Né? Quer dizer,
contratou só para manter a imagem, voltou atrás só para manter a imagem. Quer dizer, essa coisa de também as minhas atitudes estão relacionadas àquilo que vão pensar de mim, à imagem pública que eu vou ter, né? E não a uma convicção que eu tenho. Porque é isso, porque se eu estou indo contra as minhas convicções só para poder ter uma imagem positiva para o público, vai chegar uma hora que a máscara cai. E as minhas convicções vão falar mais alto. Então eu queria deixar essas duas questões no ar para a gente debater. Então quem quiser coloque aí nos comentários, quem concorda comigo, quem discorda, enfim. Mais uma vez eu peço a todas e todas que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal para a gente aumentar o nosso público. A gente está precisando aí aumentar esse público, né? Aumentar o número de inscritos. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, acompanhe a gente lá, siga a gente nas redes sociais, né? E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. O link da campanha está aí na descrição do vídeo. Essa colaboração, essa campanha é muito importante para a gente colocar em prática todos os projetos que a gente tem para o canal e, enfim, para a revista, para o blog, para o projeto como um todo, que a gente está pensando com muito cuidado e com muito carinho sempre em oferecer um bom espaço de reflexão sobre arte, sobre literatura, sobre cultura em geral. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Gente, só para lembrar, estão abertas as inscrições para a segunda turma da oficina de criação literária, Palavra Liberta, né? Quem quiser, vê lá no blog, o formulário está lá no blog, o formulário de inscrição. As inscrições vão até junho, tá? Até o mês de junho, até o final do mês de junho, porque a oficina vai começar só em julho. São vagas limitadas, a oficina é totalmente gratuita, tá? E vai ser muito legal ter vocês aí para a gente debater um pouco e trabalhar um pouco sobre criação literária, sem aquelas fórmulas de aprendam a escrever e tal. Não, é um debate de ideias sobre criação literária a partir da minha pesquisa, né, da pesquisa que eu estou desenvolvendo da pós-metáfora, dos estados de sentidos, enfim, coisas que eu já falei aqui no canal também. Então quem tiver a fim de se inscrever, vá lá no blog, Oficina Palavra Liberta, as inscrições estão abertas, tá bom? Não perca essa chance que é muito legal.